Pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo, nós vamos resolver esse exercício que está aqui. É um exercício que fala sobre máximos e mínimos de funções. Eu escolhi esse exercício para fazer pelo seguinte: esse exercício apareceu em uma prova da USP de Cálculo 1, em algum curso lá, né, que tem a disciplina de Cálculo 1. Ele também é um exercício que não tem só continha, não. Ele também tem uma parte teórica bem interessante. Então, nesse vídeo, eu vou passar para você muitas informações importantes sobre esse cálculo de máximos e mínimos de funções. Então, fica aí, porque vai ser muito bom para você que está estudando, quer aprender ou quer rever esse assunto, máximos e mínimos de funções. Vamos lá. Beleza, tá aí o exercício. Ele é um exercício de verdadeiro ou falso. Então nós temos ali o comecinho do enunciado, né? A gente vai ter que verificar se se esses 6 itens são verdadeiros ou falsos, né? Vamos ler o começo lá. Considere a função dada por f de x igual a 3x à quarta menos 16x ao cubo mais 18x ao quadrado, com x pertencente ao intervalo fechado menos 1, 4, que inclui o menos 1 e o 4, certo? Então, para a gente, essa função f, o domínio dela é menos 1, 4. A gente vai olhar para ela só nesse intervalo, tá? Que é o que o exercício está dizendo. Vamos para a primeira afirmação ali. Os pontos críticos de f são x igual a menos 1, x igual a 0, x igual a 1, x igual a 3 e x igual a 4. Será que esses são os pontos críticos? Vamos ver. Bom, vamos lembrar aqui do que são pontos críticos, né? Então, um ponto crítico é o seguinte, eu vou colocar aqui uma definição breve, ó. x0 é ponto crítico de f se x0 pertence ao domínio de f e acontece uma dessas duas coisas, tá? Ou o f de x0 é igual a zero, ou o f' de x0 é igual a zero, tá? Ou o f' de x0 não existe. Eu falei f ali, mas não é não, tá? É f'. Então, se você tem um número no domínio da função, e se uma dessas duas coisas acontecer, f' desse número for zero, ou f' desse número não existir, então você tem que esse número é um ponto crítico, tá? Então, isso que a gente tem que fazer, pegar essa função, derivar a função, olhar para ela, encontrar todos os números que anulam a derivada e todos os possíveis números onde a derivada não existe. Esses caras serão os pontos críticos, tá? Vamos fazer isso aí. Vamos colocar a derivada da função aqui direto, ó. A função já está ali, né? Então, f' de x. Então, derivada de 3x à quarta vai dar 12x ao cubo, né? Porque vai cair o 4, vai diminuir 1 no expoente, então vai ficar 3 vezes 4 vezes x ao cubo. Então, 12x ao cubo, né? Repetindo ali o raciocínio, eu vou agora derivar o menos 16x ao cubo. Então, vai cair o 3, multiplicar pelo 16, que vai dar 48. Diminui o expoente lá, vai dar 1 no expoente, né? Vai dar 2. Então, menos 48x ao quadrado, né? Agora deriva o 18x ao quadrado, cai o 2, então vai dar 36x, né? Beleza, essa é a derivada. Olhando para ela, a gente já percebe que não aparecerão pontos críticos assim, porque a derivada é um polinômio, certo? Então, o polinômio, uma função polinomial, você pode aplicar em qualquer número. Vai dar para você fazer essa conta. E, em particular, nesse intervalo também. Então, não temos pontos críticos por não existência da derivada. A gente só vai ter aqueles que anulam a derivada. Então, nós precisamos agora resolver essa equação aqui. 12x ao cubo menos 48x ao quadrado mais 36x igual a zero. Bom, para resolver aqui, é um polinômio de grau 3, né? Mas dá para colocar em evidência o 12x. Vai ficar aqui x ao quadrado menos 4x mais 3 igual a zero, certo? Então, nós temos um produto de duas expressões aqui, dando zero. Isso só vai ser zero quando uma das duas for. Então, vamos analisar essas possibilidades, né? Se a primeira for zero, ou seja, se 12x for igual a zero, o x tem que ser zero, né? Beleza, esse é o primeiro ponto crítico. É um dos números que anulam a derivada. Então, tá aqui. Vamos para o segundo, para os outros, né? Os outros vão aparecer daqui, né? O do outro fator ali, né, que está dentro dos parênteses, dele ser igual a zero. Então, x ao quadrado menos 4x mais 3 igual a zero. Vamos usar aqui
a fórmula de Bhaskara, tá? Vou fazer as continhas aqui em cima, ó, para gente ocupar o nosso espaço aqui. Então, eu vou ter aqui o delta, né, que é b ao quadrado menos 4ac. Então, isso vai dar, o b é o menos 4, então menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 3, né? Isso aqui vai dar 16 menos 12, né, que é igual a 4. Então, o delta é 4. Tem dois valores distintos, então, como solução dessa equação do segundo grau, né? O x, então, vai ser menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2a, né? Então, o x vai ser menos b, então vai ser menos menos 4, então vai dar 4, mais ou menos raiz quadrada de 4, que é 2, sobre 2a. O a é 1, né? Ok. Então, aqui temos duas possibilidades, né? A primeira aqui, ó, usando o mais, eu vou ter 4 mais 2. 6 por 2 dá 3. A outra possibilidade é 4 menos 2, 2. Por 2 dá 1. Então, aqui nós temos o outro ponto crítico. Então, o total de pontos críticos são 3, né? São esses 3 aqui. Olha só. Esse aqui e esse aqui, né? Aí você fala para mim assim, e o menos 1 e o 4, né? São pontos críticos conforme está ali na afirmação? Não. Ponto crítico, tá? É aquilo que está na definição ali. São números que estão no domínio, onde a derivada se anula neles, ou onde a derivada não existe neles, tá? Isso não acontece no menos 1 e nem no 4. Eles são simplesmente extremidades do intervalo aqui, ó, né? Mas não são pontos críticos, tá? Não são pontos críticos. Então, a primeira afirmação é falsa. Vamos colocar um F aqui, ó, de falso. Beleza. Vamos para a afirmação 2 agora. Então, essa aqui é a afirmação 1, né? Eu vou ter que colocar aqui, ó. Deixa eu só mudar aqui. Opa, apaguei demais. Esqueci que estava nessa opção aqui. Vou colocar aqui assim 1, ó. 1, para saber que é o item 1. Vamos lá para o item 2. Vamos ler ele aqui. O máximo de f em menos 1, 4 é alcançado no maior de seus valores nos pontos x igual a menos 1, x igual a 0, x igual a 1, x igual a 3 e x igual a 4. E o mínimo de f em menos 1, 4 é alcançado no menor dos seus valores nos pontos x igual a 1, x igual a 0, x igual a 1, x igual a menos 1, né? X igual a 0, x igual a 1, x igual a 3 e x igual a 4. Essa afirmação aqui, ela é verdadeira, tá? E a gente nem precisa fazer conta para mostrar que ela é verdadeira, tá? Eu vou colocar aqui embaixo o item 2 para a gente escrever aqui uma justificativa, tá? 2. Mas por que eu nem preciso provar, fazer conta? Porque aqui a gente tem que usar um teorema chamado Teorema de Weierstrass, tá? O que esse teorema diz? Esse teorema também tem outros nomes, eu acho. Eu conheço ele por Teorema de Weierstrass, que ele diz o seguinte, pensando aqui em funções reais de uma variável, tá? Então, ele diz assim, toda função contínua definida em um intervalo fechado possui máximo absoluto e mínimo absoluto, tá? Então, isso garante para a gente que a função ali do enunciado, a função f, ela tem sim no intervalo menos 4, menos 1, 4, um máximo absoluto e um mínimo absoluto, tá? Mas aqui nessa afirmação tem mais informações, porque essa função f é contínua, né? Por isso, o polinômio é uma função contínua em todo o seu domínio, em particular no menos 1, 4, tá? Aí, onde esse máximo absoluto vai acontecer e o mínimo absoluto vai acontecer? Eles vão acontecer nos pontos críticos que estão dentro do intervalo e também podem ocorrer nas extremidades, tá? Então, na verdade, é um ou. Ou eles vão acontecer nos pontos críticos do intervalo ou nas extremidades do intervalo. E exatamente são os números que ele colocou aqui, né? Vamos conferir aqui para você ver, ó. Menos 1, 0, ponto crítico, ponto crítico, ponto crítico. E 4, que também é outra extremidade. Então, o máximo de f e o mínimo de f vão acontecer em um desses valores, tá? Que estão no intervalo menos 1, 4, beleza? Então, essa afirmação, ela é verdadeira, tá? Ela é verdadeira. Então, para você lembrar disso aí, vamos colocar isso que eu falei, né? Eu falei aqui o teorema e eu não escrevi, né? Esse teorema diz o seguinte, toda função
contínua, e aqui eu estou pensando em funções reais de uma variável, tá? Definida em um intervalo fechado, possui máximo e mínimo absolutos, tá? E onde eles vão ocorrer? Eles vão ocorrer nos pontos críticos dentro desse intervalo fechado ou nas extremidades do intervalo fechado, tá? Beleza, então a afirmação 2 está ok, ela é verdadeira. Vamos lá agora para o item 3, né? Deixa eu só rolar aqui um pouquinho para dar um pouquinho mais de espaço. Aliás, vamos ler primeiro, né? Tá assim, f tem um ponto de inflexão no intervalo 0,1 e outro no intervalo 2,3. O que é um ponto de inflexão, tá? Vamos lembrar disso primeiro, tá? Vamos rolar aqui, ó. Vamos pensar agora na terceira afirmação lá, tá? 3. Então, a gente vai lembrar dessa ideia de ponto de inflexão. O que é um ponto de inflexão? Um ponto de inflexão é onde o gráfico da função muda de concavidade, tá? Então, é uma situação assim, quer ver, ó? Vamos pensar aqui nos eixos, ó. Desenhar aqui os eixos. O eixo x aqui, ou y, né? E o x aqui, certo? Vamos colocar outro aqui para a gente fazer dois diferentes, ó. Então aqui é um desenho bem genérico, tá? Só para a gente lembrar dessa situação mesmo, tá? Então aqui eu tenho o eixo x, aqui o eixo x, aqui o y e aqui o y, tá? Então se o gráfico da função fizer isso aqui, ó, ele vem aqui, ó, faz isso aqui e depois faz isso aqui. Deixa eu desenhar um pouquinho melhor, tá? Porque ele faz isso, ó. Vem aqui subindo e continua subindo. Aqui a gente tem um ponto de inflexão, mais ou menos aqui, ó. Por quê? A função mudou de concavidade, tá vendo? Ela estava aqui, ó, com concavidade para baixo, certo? Ela está subindo, né? Só que ela está virando para baixo ali, então está com concavidade para baixo. E depois desse pontinho aqui que eu marquei ele um pouquinho maior, né? A função continuou subindo, só que ela começou a se curvar para cima. Então ela tem antes do ponto uma concavidade para baixo e depois do ponto uma concavidade para cima. Então isso é um ponto de inflexão, tá? E poderia acontecer de outras formas, né? Você pode ter o contrário também, né? Você pode ter uma assim, né? Você pode, vou fazer um pouco diferente, tá? Mas você pode ter uma situação assim, ó. O gráfico da função vem aqui, chega aqui assim, e aqui ele começa a mudar. Então aqui também é um ponto de inflexão, ó. Concavidade agora para cima, antes do pontinho maior que eu coloquei aqui, depois concavidade para baixo, depois do ponto. Então esses dois pontos aqui, a gente chama eles de pontos de inflexão, tá? São pontos onde o gráfico da função muda de concavidade, certo? Então é isso. Bom, como que nós encontramos esses pontos de inflexão? Os pontos de inflexão são pontos onde a segunda derivada muda de sinal. Então é a segunda derivada que vai dizer se um ponto é um ponto de inflexão ou não, tá? Porque a segunda derivada, ela caracteriza a concavidade. Se eu pego um ponto e a segunda derivada é negativa, a concavidade é para baixo. Se em um ponto a derivada segunda é positiva, então a concavidade para cima. Então, se você está estudando ali o sinal da segunda derivada, em algum momento esse sinal mudou, passou de negativo para positivo, significa que a função vinha com concavidade para baixo e depois ela ficou com concavidade para cima, tá? Se for ao contrário, ela mudou de concavidade ao contrário, né? Se a segunda derivada for positiva, então ela vem com concavidade para cima, aí depois ela mudou para derivada segunda negativa, então ficou com concavidade para baixo, tá? Então é isso que a gente precisa pensar agora, tá? Onde ocorrem as mudanças de concavidade da função f? Nós precisamos da segunda derivada, tá? É isso aí. Vamos lá. Então guarda isso que eu falei também, tá? Os pontos de inflexão, eles vêm da mudança de sinal da segunda derivada. Então, eu vou pegar aqui a primeira derivada, copiar ela aqui, para a gente poder usar ela aqui
Porque o que é a segunda derivada? É a derivada da primeira derivada, né? Essa daqui é a primeira. Então vamos lá, vamos calcular aqui a segunda derivada. Ó. F duas linhas de x. F duas linhas de x. Tá. Então aqui vamos derivar de novo, né? Derivando aqui o 12x ao cubo vai dar 36x ao quadrado, tá? Menos, aqui caiu 2, 2 vezes o 48 vai dar 80 mais 16, que dá 96x, 96x só. Mais derivo 36x dá 36. Então aqui nós temos a derivada segunda, tá? Então a gente tem que descobrir o quê? Onde ocorre a mudança de sinal. Olha só, uma coisa importante. Os pontos de inflexão não são os pontos onde a derivada segunda é igual a zero, tá? Existem funções que possuem derivadas segundas iguais a zero, e no ponto onde isso ocorre, ela não tem um ponto de inflexão, tá? Então não é calcular zero aqui não, tá? É a gente estudar a mudança de sinal, beleza? Mas a gente tem uma informação aqui a favor da gente. Nós temos aqui que a segunda derivada ela é uma função de segundo grau. Vou fazer um desenho que fica melhor. Se eu falar, estou só falando aqui, fica mais difícil de ver, né? Ó, se o gráfico dessa função for algo assim, ó, uma parábola assim, aqui, ó. Eu tenho uma raiz aqui e outra aqui, certo? Então significa o quê? Ó? Ela mudou de sinal. Ó. Antes desse número, a função é positiva, está acima do eixo x. Depois desse número, ela é negativa. Então, houve uma mudança de sinal exatamente aqui. Então, se esse gráfico for o gráfico de uma derivada de segunda ordem de uma função, então esse pontinho aqui na função vai representar um ponto de inflexão, tá? A mesma coisa para esse daqui, ó. Agora acho que ficou mais claro essa ideia, né? Então é isso que a gente está procurando aqui, tá? Então assim, se ela tem duas raízes, vai funcionar assim, tá? Se ela tiver uma só, que seria um caso assim, ó, que o gráfico viria aqui, ó. Opa, deixa eu mudar aqui. Tocaria aqui o x e subiria, né? Nesse caso, a gente não tem um ponto de inflexão, porque não houve uma mudança de sinal. Então, esse ponto aqui ó, é onde é o zero da parábola, certo? Pensando nela como sendo a segunda derivada de uma função, tá? Mas não trocou de sinal, ela veio positiva, passou no zero e continuou positiva. Então, não houve mudança de sinal. E se não tiver raízes também, aí não vai ter ponto de inflexão também, tá? Então, estamos pensando aqui no caso particular da segunda derivada ser uma função de segundo grau, tá? Beleza, então aqui o nosso papel vai ser procurar pelo zero sim, se forem dois, então os dois serão pontos de inflexão, conforme a gente viu aqui, beleza? Tá, vamos apagar isso aqui para a gente não deixar o nosso quadro aqui muito bagunçado, né? Tá, então vamos lá. Vamos ver aqui, f duas linhas de x. Então vamos pegar aqui, eu tenho então 36x ao quadrado menos 96x mais 36 igual a zero. Vamos resolver isso daqui, certo? Mas dá para dividir todo mundo aqui por 12, né? Vindo por 12, 36 por 12 dá 3. Então, dá 3x ao quadrado. O 96 por 12 vai dar o 48 aqui por 12, dá 4, né? Vai dar 8, então. 8x. E o 36 vai dar 3 também. 3 igual a 0, né? Beleza. Vamos ver aqui, então, os zeros dessa equação, né? Fórmula de Bhaskara, de novo, vou fazer aqui um pouquinho mais rápido, tá? Então, aqui eu tenho delta igual. B ao quadrado, então, vai ser menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 3, vezes C, que é 3 também. Então, aqui nós temos 64 menos 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. 36. Quanto vai dar isso daqui, né? Isso aqui, se eu não estou enganado, vai dar 28, né? Vamos fazer a continha aqui, rapidão, só para a gente ter certeza. Empresta aqui 5, 14, 14 menos 6 dá 8, 5 menos 2, 28, estava certo. 28. Beleza, o delta é um número positivo, então tem duas raízes essa equação, só que não é um quadrado perfeito, né? Mas não tem problema, vamos encontrar aqui as raízes, tá?
Vamos fazer aqui embaixo, ó. Então, eu tenho aqui, vou até um pouquinho mais para cá. O x vai ser menos b, então menos menos 8 vai dar 8, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é raiz de 28, sobre 2a. A é 3, então sobre 6, certo? Beleza, vamos ver aqui as duas possibilidades. Ó. A primeira, aliás, antes de escrever aqui as possibilidades, vamos simplificar um pouquinho. Ó. Então aqui eu tenho 8, mais ou menos. O 28, ele é 4 vezes 7, né? Então, o raiz de 28 é 2 raiz de 7 sobre 6. Beleza. Então a gente consegue simplificar isso aqui, ó. Dividir em cima e embaixo por 2. Então vai dar 4 mais raiz de 7 sobre 3, mais ou menos, né? Então aqui nós temos as duas possibilidades de raízes, tá? Então a gente tem aqui, ó, um x1 igual a 4 mais raiz de 7 sobre 3 e um x2 igual a 4 menos raiz de 7 sobre 3, tá? Vamos dar uma olhadinha de novo lá no item 3 do exercício, só para a gente poder lembrar dele certinho, né? Assim, f tem um ponto de inflexão no intervalo 0, 1 e outro no intervalo 2, 3. Vamos ver se algum desses números está no intervalo 0, 1. Vamos pensar assim primeiro. 0, 1. Olha só. Vamos olhar esse aqui primeiro, ó. Pensar aqui, ó. 0, 1. Bom, esse número aqui, eu sei que ele é maior que 0, certo? Então vamos pensar aqui um pouquinho, ó. Eu sei que o 4 menos raiz de 7 sobre 3, ele é um número maior que 0. Por que é maior que 0? Porque o raiz de 7 é menor que 4, né? Porque raiz de 16 é 4. Então, se eu pegar um número menor que 16 e calcular a raiz, vai dar menor que 4. Então, 4 menos raiz de 7 vai dar um número positivo. Dividido por 3 dá positivo também, né? Então, beleza, esse número aqui é maior que 0. Mas será que ele é menor que 1? Vamos pensar se ele é menor que 1, né? Olha só. Para que fosse igual a 1, o 4 menos raiz de 7 teria que ser 3, né? Teria que ser menor que 3. Porque daí 3 sobre... para ser igual a 1, né? Eu falei, né? Então tem que ser 3 mesmo. 3 sobre 3 dá 1, certo? Então, se o 4 menos raiz de 7 for um número menor que 3, então vai ser... esse quociente vai ser menor que 1, né? E de fato é, né? Porque esse cara aqui, ó, para ser igual a 3, esse aqui teria que ser 1. Só que ele não é 1. Né? O raiz de 7 não é 1, porque 1 vezes 1 dá 1, né? Então, o raiz de 7 aqui, ele é um número maior que 1. Então, com certeza, esse cara que está aqui, ó, ele é menor que 3, tá? Então, a gente pode afirmar com toda certeza que isso aqui acontece. Vou até mudar aqui, ó, e escrever assim. Esse número, ele é maior que 0 e é menor que 1. Então, beleza, tem um ponto de inflexão aí. Vamos ver agora o outro, ó. 4 mais raiz de 7 sobre 3. Bom, ele está perguntando aqui, né, para a gente dar uma olhadinha, ver se esse cara está no intervalo 2, 3, né? É isso, 2, 3. Tá. Bom, para que isso aqui fosse 2, o raiz de 7 teria que ser 2, né? Porque ficaria assim, 4 mais 2, 6 sobre 3, 2. Só que o raiz de 7, ele é maior que 2, né? Por que ele é maior que 2, né? Porque se fosse 2, o raiz de 7 fosse 2, né? 2 vezes 2 dá 4, né? Então, raiz de 4 é 2, não raiz de 7. Então, raiz de 7 é maior que 2. Então, esse número que está aqui, ele é um número maior que 6, certo? Isso faz com que isso aqui seja maior que 2, porque 4 mais raiz de 7 é maior que 6. Beleza, será que ele é menor que 3? Para ser 3, o 4 mais raiz de 7 teria que ser 9, o raiz de 7 teria que ser 5, né? O raiz de 7 não é 5, né? E é um número menor que 5. Então, com certeza, o que está aqui dentro é menor que o 3, tá? Então, tá certo, ó, a gente consegue provar isso aí. Então, de fato, essa função tem um ponto de inflexão no intervalo fechado 0, 1 e o outro no intervalo aberto 2, fechado também 2, 3, tá? Eu coloquei aqui menor, né? Mas se é menor ou igual, né? Então a gente está nos intervalos fechados aqui. Beleza. Então resolvemos aqui
mais um item, que é o 3, ele é verdadeiro, né? Verdadeiro. Vamos lá para o quarto. F3' de x é diferente de zero nos pontos de inflexão do gráfico de f. Bom, a gente encontrou os pontos de inflexão ali. São esses dois que a gente encontrou aqui no item 3, né? Beleza. Aqui eu tenho o 4, né? Ponto 4 aqui. Tá, vamos fazer aqui. Vamos calcular a derivada terceira e ver quais são os zeros dela. Porque se forem diferentes desse número, a gente tem que a afirmação é verdadeira, né? Então, vamos copiar aqui a derivada segunda, ó. Tá aqui. Esse aqui. Essa aqui é a derivada segunda. Vamos calcular a derivada terceira, que é a derivada da derivada segunda, né? F3' de x, 2 vezes 36, 64. Vai dar 64x menos 96, certo? Então, o que nós concluímos aqui? Vamos ver onde a terceira derivada é zero, né? 64x menos 96 igual a zero. O 64x, então, tem que ser igual a 96. O x tem que ser igual a 96 sobre 64. Então, esse aqui é o único número que anula a terceira derivada. Então, com toda certeza, a terceira derivada não se anula nesses dois. Esses números são diferentes, né? Para começar, esses dois aqui, né? O 4 menos raiz de 7 sobre 3 e o 4 mais raiz de 7 sobre 3 são irracionais, certo? Porque o raiz de 7 é raiz de número primo irracional. E aqui a gente tem um racional. Então, sem chance desse número ser igual a um desses dois. Então, a derivada terceira, ela é diferente de zero nos pontos de inflexão. Beleza? Então, o item 4 também é verdadeiro. Vamos lá, verdadeiro aqui, o item 4, né? É isso, né? Isso, diferente de zero. Beleza. O outro, x igual a menos 1, x igual a 0, x igual a 1, x igual a 3, x igual a 4, são pontos extremos locais. Bom, aqui eu vou usar as informações que estão no problema, tá? As informações do problema diz que eu estou olhando para x aqui, ó. Certo? O que nós vimos no item 2? O item 2 está até aqui, ó, embaixo. Ó. Toda função contínua definida em um intervalo fechado possui máximo e mínimo absolutos. Então, esses caras aqui ó, são exatamente a união das extremidades do intervalo e dos pontos críticos. O máximo absoluto e os extremos absolutos, o máximo absoluto e o mínimo absoluto, que são chamados de extremos absolutos, eles ocorrem em um desses caras, ou no menos 1, ou no 0, ou no 1, ou no 3, ou no 4. Então, esses caras aí, eles não são extremos locais, não são todos eles, né? Pode ser que eu tenha, sim, alguns deles sendo extremos locais, né? Mas eles não são todos eles extremos locais. Tem um ali desses caras que é o máximo absoluto, é um extremo absoluto. Tem um outro que é o mínimo absoluto, que também é um extremo absoluto. Então, a afirmação 5, ela é falsa, certo? Ela é falsa. Aqui, no meio desses caras, eu tenho um extremo, eu tenho os extremos absolutos, o máximo e o mínimo, tá? Beleza. Agora o último item. F é decrescente em menos 1, 0, união 1, 3, ambos fechados, e é crescente 0, 1, união 3, 4, ambos fechados. Isso aqui é verdade? Vamos ver. Vamos lá. Vamos precisar aqui da derivada primeira. Vamos pegar ela aqui. Já que eu estou aqui em cima, ó. Vamos lá então para o item 6. Vamos descer aqui. Item 4, 5. Eu não coloquei o 5 aqui, né? Vou colocar aqui o 5, só para a gente escrever que é a mesma justificativa do 2, né? Então, mesma justificativa de 2. Beleza. Agora vamos para o 6. O 6 é o seguinte, né? Ele quer saber onde a função é crescente e onde ela é decrescente. De onde a gente consegue encontrar essas informações aí? Elas são obtidas a partir da primeira derivada, tá? Então, onde a primeira derivada é positiva, a função é crescente. Onde a derivada primeira é negativa, a função é decrescente, tá?
Então, vamos colocar aqui um resuminho, ó. F' de x negativa, nesse trecho, tá? Onde acontece isso ali no x, f é decrescente. Decrescente. E onde eu tenho aqui o f' maior que zero, f é crescente, tá? Então, a gente precisa fazer isso. Fazer uma análise de sinal da derivada, para saber onde ela é positiva, onde ela é negativa, tá? Bom, como que a gente faz análise de sinal de polinômios, né? A gente faz fatorando o polinômio, tá? E a gente já consegue fatorar isso aqui facinho, pessoal, facinho, porque a gente já conhece as raízes desse polinômio, tá? Então, essa função aqui, ó, ela pode ser escrita assim. A gente já sabe que dá para colocar o 12x em evidência, né? Aí fica aqui x ao quadrado menos 4x mais 3, né? Fica assim. Nós sabemos que lá em cima a gente fez a conta, né? Desse lado aqui, ó, a gente tem duas raízes, o 3 e o 1, né? Vamos voltar lá só para a gente conferir, para ver se é isso mesmo? Vamos lá. Isso, 3 e o 1. Então, esse polinômio aqui de grau 2, ele é fatorado como x menos as suas raízes, né? O produto, né? X menos 1 vezes x menos 3. Então, a gente tem isso aqui. 12x vezes x menos 1 vezes x menos 3. Isso aqui também é um fato importante de polinômios, tá? Se eu pegar um polinômio de grau 2 assim, ó, p de x a x ao quadrado mais bx mais c. Esse cara, se eu conheço as raízes dele, tá? Se ele tem duas ou uma raiz só, a gente consegue fatorar ele assim, ó, a vezes x menos x1, x menos x2, tá? Quem são esses caras aqui, x1 e x2? São raízes do polinômio, tá? De p, beleza? De p de x. Então, é a ideia que eu usei aqui, tá? Só que aqui a gente tem o a igual a 1, então fica mais fácil ainda, tá? Então, temos aqui a derivada primeira fatorada, tá? E como que nós fazemos a análise de sinal? A gente faz assim, a gente pega cada fator e analisa o sinal deles separadamente, tá? Separadamente. Então, eu venho aqui, para a gente fazer isso, dá para a gente fazer assim, ó. Vamos pegar aqui o 12x, que é um dos fatores, vamos pegar o outro aqui, que é o x menos 1, vamos pegar o outro, que é o x menos 3, e vamos colocar o produto todo embaixo aqui por último, ó. Aqui, ó. Deixa mais para cá até. Na frente deles, eu vou colocar uma reta. Beleza. E eu vou marcar aqui, em todos eles, vou marcar onde eles são positivos, onde eles são negativos e onde eles são iguais a zero, né? Eu vou fazer essa análise para todos eles, tá? O 12x é bem facinho. Onde o 12x é zero? Quando o x é zero, né? Então, vou colocar aqui, ó, para representar o zero, esse pontinho aqui, vou colocar zero em cima, que é o resultado, e onde o zero ocorre embaixo, tá? O zero ocorre aqui no zero. Se o x for negativo, se o x for menor que zero, então eu tenho valores negativos, né? Então, para x menor que zero, o 12x é negativo. Para x maior que zero, o 12x é positivo. Vamos fazer essa análise para o menos 1, tá? Onde o x menos 1, né? Onde o x menos 1 é zero? O x menos 1 é zero quando o x for 1. Vamos marcar o 1 aqui. Está depois do zero, né? 1 está aqui. Então, embaixo vai o número, em cima eu vou colocar o valor, né? Aqui ele é zero, certo? Onde ele é negativo agora? Onde x menos 1 é menor que zero? Quando x é menor que 1, né? Então, para x menor que 1, o x menos 1 é negativo. Então, ele é negativo aqui. E quando o x mais 1 o x menos 1 é positivo? Quando o x for maior que 1, certo? Então, aqui, ele vai ser positivo. Usando um raciocínio análogo, né, vamos fazer aqui para o x menos 3, tá? Não vou repetir as continhas, mas é só fazer a mesma conta que foi feita aqui, ó, para o x menos 3, tá? O 3 está aqui um pouquinho depois do 1, né? Então, vamos colocar aqui o 3, e aqui é onde o
x menos 3 é 0, né? Então, ele é negativo aqui antes do 3, 0 no 3 e positivo depois, né? Vamos traçar aqui uma linha pontilhada, ó, em todos aqui. No 0, opa, ficou meio torto. Só para a gente marcar todas as informações aqui, lá na última reta, tá? Ó, tem uma aqui, aqui e aqui, ó. Beleza, vamos marcar os números, ó. Então, aqui eu tenho aqui o 0, aqui eu tenho o 1 e aqui eu tenho o 3, tá? No 0, essa expressão aqui, ó, vai ser 0, porque o 12x é 0. No 1 vai ser 0 também, porque o x menos 1 é 0. E no x menos 3, no 3 vai ser 0 também, porque o x menos 3 é 0. Agora, para saber o sinal, né, o que acontece com o sinal dessa expressão lá, né, 12x vezes x menos 1 vezes x menos 3, no restante da reta aqui? É só a gente fazer joguinho de sinal, né? Joguinho de sinal com todos esses caras aqui, ó. Que é o produto, né? Vou multiplicar ali, ó, o 12x pelo x menos 1 pelo x menos 3. Antes do zero, ó, menos com menos, dá mais com menos, menos. Então, aqui essa expressão é negativa. Depois do zero, a gente tem mais com menos e menos. Então, aqui é mais. Depois eu tenho mais com menos, é menos. Depois eu tenho tudo mais, então é mais, ó. Então, a gente descobriu aqui o quê? Que a primeira derivada, para valores menores que zero, é sempre negativa. Entre 0 e 1 é positiva, entre 1 e 3 é negativa, e depois o 3 é positiva. Só que a gente está olhando aqui só no intervalo menos 1, 4, né? Então, a gente está aqui, ó, menos 1, certo? Fechado aqui, 4 que vai aparecer em algum lugar aqui. Agora a gente consegue saber. Olha só, a função aqui, do menos 1 até o 0, ela é decrescente, derivada negativa. Do 0 até 1, ela é crescente. Do 1 até o 3, ela é decrescente. E do 3 até o 4, ela volta a ser crescente. É isso que está lá? Decrescente no menos 1, 0, 1, 3. Vamos ver. Menos 1, 0, 1, 3. Menos 1, 0, 1, 3. E é crescente 0, 1, 3, 4. Vamos ver se bateu com as contas lá. 0, 1, 3, 4. Fechou. Então a última é verdadeira também. Vamos marcar aqui como verdadeira, tá? E aqui está a solução desse exercício. Olha quanta coisa tem aqui, né? Um exercício bem complexo, assim, com um monte de informação, mas conseguimos relembrar bastante coisa aqui. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se você quer comentar o vídeo, tem alguma dúvida, quer dar alguma sugestão, deixe aqui o seu comentário, né? Pode falar qualquer coisa lá. Vou ter o prazer de ler e também te responder. Compartilhe o vídeo com quem está estudando esse assunto, com seu amigo, com sua amiga. Não esquece de ativar o sininho também de notificações e de se inscrever no canal, né? Para que eu consiga publicar mais conteúdos aqui de cálculo, álgebra linear e outras coisas da matemática, tá? Então é isso aí e nos vemos no próximo vídeo.